Então, essa é a aula de número 16 do curso de C Sharp completo avançado. Eu vou estar fazendo salvar os dados do usuário no banco de dados. Então, aqui no formulário de cadastro, eu vou dar 2 cliques aqui no botão salvar, ok? Vou criar aqui fora uma funçãozinha privada, não vai ter nenhum retorno e vou chamar ela de salvar usuário, ok? Dentro aqui do clique do botão salvar, eu vou chamar essa função, salvar usuário. Basta eu escrever ali o nome, abrir e fechar parênteses e digitar ponto vírgula. Por que eu não faço os códigos aqui dentro direto? É porque eu gosto de criar funções separadas para ficar mais fácil de ler depois os códigos, ok? Primeira coisa que eu preciso fazer é verificar se os campos foram informados, tá? Então, lá no curso de Framework, aqui ó, nós criamos o módulo, a classe geral. Nessa classe geral, a gente tem vários códigos, tá? Entre eles, nós temos o campo, a função valida campo, ok? Essa função valida campos, ela tem o trabalho de verificar se os campos que eu determinar como obrigatórios, se eles estão informados. Para isso, eu vou precisar selecionar o controle, pressionar F4, eu vou vir aqui na propriedade tag e vou colocar alguma coisa. Se essa propriedade tag estiver vazia, então esse controle não vai ser considerado como um controle obrigatório. Então é importante você saber disso, tá? Todo controle que você quiser que seja obrigatório, você vem no tag e digita alguma coisa. Então eu vou colocar aqui, ó, login. O que significa isso aqui? Ele vai falar assim, olha, o campo login, que é o que você escreveu aqui, é obrigatório. Aqui no senha, a mesma coisa, eu vou escrever senha. Aí ele vai falar, o campo senha é obrigatório. Isso quando você não passar esses campos. Então, eu vou dar 2 cliques aqui no botão salvar. Vou vir aqui e vou fazer assim, ó, se lá no módulo geral, na classe geral, a função validar campos. Aí aqui no validar campos, ele me pede algumas informações, que é o que? O panel, onde esses controles estão, e um controle error provider. Antes eu vou configurar isso aqui, ó. Vamos ir aqui no formulário. Esse panel, vamos dar o nome a ele, ele já até tem, né? O PN usuário. Eu vou precisar de um controle error provider. Então, eu vou vir aqui na caixa de ferramentas, vou pesquisar o error provider e vou adicionar ele aqui. Basta eu clicar nele e adicionar ele aqui dentro do formulário. Vou pressionar F4 e vou alterar o nome dele aqui. Vou colocar error e vou colocar usuário, para poder eu saber que esse error provider é referente a esse panel aqui, ok? Agora eu vou vir aqui na função que eu estou criando aqui e vou chamar então, ó, se lá no módulo geral, na classe geral, a função validar campos. Aí o que você vai passar? Qual é o panel? Onde estão os controles que você quer verificar? É o panel usuário, vírgula. Qual é o error provider que você quer utilizar? É o error usuário, ok? Então, se isso aqui for igual a verdadeiro, aí o que eu vou fazer? Eu vou retornar. Eu não vou executar nada daqui para baixo se as validações tiver dado errado. Eu vou só mostrar uma mensagem aqui, ó, geral.ok. Esse ok também é uma mensagem que a gente criou lá no curso de Framework. Por isso é importante, tá? Que você assista. Então, vou colocar aqui apenas assim, ó, salvo com sucesso, certo? E vou dar um Ctrl Shift S e vou executar aqui. Vamos dar um F5 para poder executar e a gente vê se ele vai validar esses campos para a gente da forma que a gente precisa. Fazer aqui o nosso login, sair, abrir aqui, vou vir no usuário, vou clicar em salvar. Olha só, lembra que eu coloquei o campo login obrigatório? O campo senha obrigatório, ele veio para cá. Ele está dando aqui essa senha primeiro que o login, é porque na hora que eu criei esses controles, provavelmente eu devo ter copiado eles para cá, tá? Não é interessante você copiar os controles não, tá? Porque você cria
vem na caixa de ferramentas, pega o controle, adiciona. Depois você pega de novo, adiciona. Porque ele tem uma estrutura de criação desses controles. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu vou vir dentro do formulário principal aqui, ó. Eu vou do formulário cadastro, aqui cadastro de pessoas. Eu vou abrir ele aqui, ó, no design. Eu vou dar 2 cliques aqui no design, só para me ver se isso aqui vai dar alguma interferência, ó. Deixa eu abrir aqui, vou abrir aqui, ó, Windows Form Design Generator Code. Deixa eu vir aqui, o TXT usuário, depois, ó, aqui, ó, o TXT senha, ele está antes do TXT usuário. Você pode recortar isso daqui, ó, Ctrl X e colar aqui, ó. Vamos dar um Ctrl Shift S, Ctrl Shift B para poder compilar e vamos testar para ver se dessa vez ele coloca a mensagem primeiro no TXT usuário e depois no TXT senha, porque eu acho que ele obedece a ordem que o controle é criado, ó. Vamos vir aqui usuário, ok, campo senha ainda continua sendo o mesmo. Vamos descer mais um pouco aqui para poder ver se ele faz alguma modificação aqui, ó. Vamos localizar aqui o TXT usuário. O ideal é que na hora que você vai criar os controles, você não cria cópia, tá? Não usa o método de copiar, não. Você insere mesmo cada um dos controles, que aí eles vão mantendo a ordem certinha aqui. Ó, o TXT senha tá primeiro, então eu vou recortar isso aqui. Ctrl X. E vou colocar aqui, ó, Ctrl V. Vou dar o Ctrl Shift S. Aqui no final também tem uma configuração, ó. Cadê? Aqui, ó, TXT senha e TXT usuário. Eu vou dar um Ctrl X aqui e vou colar aqui, ó. Eu tô trocando de posição. Eu não sei se isso vai resolver. Só tô eu tô te mostrando para você ver uma forma de acertar depois que você já fez alguma coisa. Igual no nosso caso, eu já copiei e colei. Então não há mais o que fazer, a não ser que eu apague tudo e coloque novamente. Então vamos vir aqui no usuário, ó. Continua. O ideal então seria eu de fato adicionar o controle um por um mesmo, sem fazer a cópia. Então vou deixar assim mesmo. Eu vou passar aqui a senha. Quando eu clicar aqui, ó, o campo login é obrigatório. Essa bolinha vermelha que está piscando aqui do lado, ele é o controle Error Provider, ok? Então quando a gente passar todas as informações e clicar, aí ele vai dar a mensagem, ó, salvo com sucesso. Só que a gente ainda vai fazer esse salvar, ok? Então deixa eu fechar aqui esse design. Espera aí. Fazer o seguinte, ó. Como aqui são apenas 2 controles mesmo, eu vou apagar aqui a senha, vou apagar o login, vou vir aqui na caixa de ferramentas, vou pegar o controle TXT, eu vou inserir ele aqui. Aí eu não posso copiar, tá? Eu tenho que vir aqui na ferramenta de novo e adicionar o outro. Aí ele vai pegar o quê? Ele vai considerar que esse daqui foi criado primeiro, então ele tem que ser verificado primeiro. Vamos testar agora para ver se vai dar certo, ó. Vou pegar aqui o usuário, F4, e vou colocar o nome dele de TXT usuário. Aqui na propriedade tag, eu vou colocar login. Na verdade, não é nem usuário, é login. Aqui em cima, ó, vamos colocar TXT login. E aqui no senha, F4, vamos colocar TXT senha. E aqui no nome dele, no tag, nós vamos colocar senha. Aqui no formulário de login, nós temos o controle de senha. Pegar ele aqui, ó, pressionar F4, vou vir aqui no Password Char, vou copiar essa bolinha, Ctrl C, vou voltar aqui no formulário cadastro de pessoa, F4, aqui no Password Char e vou colar essa bolinha aqui. Então vou salvar, vamos executar agora para ver se ele vai deixar, se ele vai mostrar essas mensagens na ordem correta. Ó, ele deu até um erro aqui, vamos clicar em não para ver o que aconteceu. Ó, o campo TXT usuário não existe. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Quando eu dei, o nome dele era TXT usuário, né? Vamos colocar então TXT login para poder acertar. Ctrl Shift S. Vamos executar de novo para ver se ele vai executar agora sem dar erros, para a gente dar continuidade aqui na aula.
fazer aqui o nosso login, entrar, ok, ok, vou clicar, ó, continua, o campo senha é obrigatório, tá? Então aqui, de fato, de verdade, eu não sei o porquê, ele deveria pegar esse primeiro para depois esse. Mas enfim, vamos colocar aqui, botar aqui a nossa senha, clicar, aí ele vai dar salvo com sucesso. Vamos fechar aqui, fechar, vamos fazer agora o nosso cadastro. Para a gente cadastrar utilizando o nosso framework, deixa eu fechar aqui tudo que a gente não está usando. Dentro aqui da classe BD, certo? Nós escrevemos algumas funções. Nós temos a função de testar conexão, de executar SQL, temos a função de salvar, a função de insert. Então, tudo isso aqui a gente criou lá no framework, é importante que você assista, tá? Eu vou te ensinar agora como usar a função salvar do framework. Deixa eu vir aqui no botão salvar, vou dar 2 cliques. Então, tá aqui, ó. Para eu conseguir salvar essas informações, eu vou ter que criar aqui duas variáveis. Se você escrever aqui, ó, bd.salvar, quando você abrir parênteses, ele vai te pedir em qual tabela do banco de dados você quer salvar, quais são os campos do banco de dados que você quer salvar e quais são os valores, ok? A tabela que eu quero salvar é a tabela usuário. Então, você já pode colocar aqui, ó, tabela usuário. Agora, quais são os campos? Os campos, a gente vai precisar criar aqui uma estrutura de array. Array é uma lista de informações. Então, eu vou criar aqui uma variável. Aí, eu vou aqui, ó. Então, eu vou criar aqui um array. Ele é do tipo string. Para eu criar um array, eu abro e fecho colchetes, ok? Você vai colocar aqui o nome do seu array. Vou colocar só a letra C, para ficar mais fácil. Essa C vai representar cada um dos campos que a gente vai salvar lá na tabela. E aqui você coloca new e coloca aqui, ó, string, de novo, e coloca qual vai ser o tamanho do seu array, ou seja, quantas posições o seu array vai ter. Então, vamos aqui no nosso banco de dados, ó, nós vamos precisar do usuário. Na verdade, o ID da tabela você não precisa. O ID vai ser a própria função salvar que a gente criou lá no framework, ele vai liberar. Então, aqui eu tenho, ó, login, senha, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O cadastro também eu não vou contar porque ele vai ser automático. Então, eu vou ter 8 posições. Então, deixa eu fazer um teste aqui. Na verdade, aqui eu tenho que colocar 7 posições. Eu vou verificar certinho, porque ele começa do 0. A gente vai testar se ele começa de fato do 0. Então, eu vou colocar assim, ó, C na posição 0 vai ser igual, aí aqui eu vou colocar o nome do campo, ok? Vamos ver aqui qual é o nome do campo. Eu vou fazer um select na tabela usuário, para eu copiar o nome desses campos, ó. Select from, e eu vou copiar esses campos. O login você não precisa, tá bom? O ID. Então, vamos lá. Primeiro campo é o login. Vamos vir aqui, ó. Colar. Depois, C na posição 1 vai ser igual. Eu vou até copiar isso aqui para a gente ganhar tempo. E vou colocar aqui as posições. Eu acredito que vai ser do 1 até o 7, tá? 6 aqui e 7. Então, eu posso colocar aqui, ó. Depois a gente testa. Vai ser 7, porque começa do 0, então vai ser até o 7 aqui. Deixa eu só fazer um teste para poder ver se ele não vai dar nenhum erro aqui, ó. Vou salvar e vou executar. Quando eu clicar no botão salvar, só para ver como eu não estou lembrado como que ele se comporta aqui, se eu tenho que colocar 7 ou se eu tenho que colocar 8. Então, vamos lá, ó. Saí, entrei aqui, vim aqui no usuário, cliquei no botão salvar. Campo senha obrigatório, passei a senha, login, aqui, ó, ele deu um erro aqui, ó. Nesse erro, ele não teria que abrir aqui o formulário de configuração. Fazer o seguinte, ó, vamos cancelar. Nesse erro aqui, eu acredito... Espera aí, deixa eu vir aqui no program. Vamos ver o seguinte aqui, ó. Ele está tentando conectar.
vai abrir o formulário, usuário logado, e se ele não der certo, ele vai abrir o formulário de configuração. Fazer o seguinte, ó, aqui eu vou escrever assim, ó, exception, eu vou apelidar ela de EX, e aqui eu vou mostrar uma mensagem. Vou pegar aqui o código geral, na função OK, e vou mostrar ex.toString, só para eu ver o que está acontecendo aqui. Eu vou até usar a mensagem de erro, que aqui eu vou conseguir visualizar o que está acontecendo. Vou dar um F5 de novo para ele executar. Eu acho que o erro, acho que ele deu erro aqui na configuração mesmo. Vamos dar aqui um entrar. Talvez a gente tenha que mudar essa estrutura aqui. Clicar em sair. Ok, vamos vir em usuário. Preencher aqui o login e a senha. Vamos clicar em salvar. Ó, aqui ele deu a mensagem com o erro, ó. O índice estava fora dos limites da matriz. Então, o que que acontece? É porque ele deu o erro. Ele não está dando nem o erro de configuração de dados. Ele está dando um erro qualquer no sistema. Então, todo erro que der, se ele ainda não tiver sido executado, ó, como a gente abriu, ele ainda não finalizou aqui, ó, ele deu o erro aqui. Espera aí. Fiz o formulário de login. Abri o formulário da aplicação. O que a gente pode fazer, talvez, aqui não vai dar certo, não. Nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que chamar esse testar a conexão assim, ó. Vamos pegar essa parte aqui, vamos dar um Ctrl X, ok? A gente recorta aqui em cima, aqui. Aí ele vai tentar testar a conexão. Deu certo? Beleza. Não deu certo a conexão? Aí sim, a gente faz essa execução aqui. A gente pode apagar isso aqui. Só que aqui, ó, a gente coloca assim, ó, application.exit. Deixa eu tentar colocar aqui. Eu não sei se ele vai executar o restante aqui. Eu acho que ele vai executar o formulário de login mesmo se der erro. Vamos testar. Vamos dar um Ctrl Shift S e vamos testar novamente para poder ver se ele vai executar esse restante aqui, ó, quando ele der outro erro que não seja da conexão, porque ele não tinha que entrar aqui. Tá dando erro na conexão. Não tá dando erro na conexão, né? Vamos ir aqui no usuário, passar o login, passar a senha, salvar e vamos ver. Ó, agora sim. Agora ele deu o erro e parou aqui, ó. Então vamos ver qual que foi o erro. O índice estava fora da matriz. String 7. Ó, aqui no caso, ó, eu acho que eu teria que colocar mais um. Fazer o seguinte, ó, vamos marcar aqui. Nem precisa marcar, né? Vamos aqui, ó, jogar ele aqui para cima, até aqui. E vamos dando F10, para poder ver aonde que ele dá o erro, ó. Ó, tá aqui o erro. Então, como eu tenho 8 posições, eu vou colocar aqui que são 8 posições mesmo, ó. Só que como começa do zero, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É porque eu pulei um aqui. 8. Então, vão ser 8 posições, do 0 até a 7. Agora, se a gente jogar aqui para cima, ó, ele vai dar certo, ó. F10, F10 e entra aqui, ok? Então, essa configuração que eu fiz aqui é importante você fazer também, tá? Aqui na classe Program, porque do jeito que estava, qualquer erro que desse no sistema, ele iria acusar como a conexão não deu certo. Mas aí a gente tem que tratar a conexão de forma separada, ok? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. A gente tem que ir testando e vendo aí se funciona ou não. Para não deixar aqui muito complexa essa aula, eu vou só terminar essa parte aqui de preparar os campos e eu continuo na próxima aula, tá? Então vamos lá, depois vai ser o senha. Ó, senha. Depois é o que? ADM. Depois opera caixa. Você não precisa colocar na mesma ordem, tá? Você pode colocar qualquer ordem que você quiser, desde que os valores estejam na mesma ordem. Depois eu vou te explicar isso
na próxima aula. Vamos vir aqui, realiza a venda, ok? Pessoa ID, ok? E se está ativo ou não, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, vou criar uma outra variável igual a essa, só que eu vou chamar ela de V, e essa variável V, ela vai representar os valores, ok? Eu vou colocar aqui, ó, V0 vai ser igual, vou colocar aqui, ponto vírgula, e vou copiar. Aí aqui eu gosto de colocar o campo e o valor tudo junto, para ficar fácil de visualizar depois. Quando der, se por acaso der algum problema, fica fácil de ler essa informação depois. Então, ó, deixa eu vir aqui, ajustar aqui e aqui. Então, vamos lá. Aqui vai ser o 1, tem que ser a mesma posição, tá? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí que eu vou pegar os valores, ó. Aqui vai ser o txt login na propriedade texto. Aqui vai ser o txt senha na propriedade texto. Aqui eu vou colocar por enquanto a letra S, na próxima aula a gente vai ajustar aqui. Aqui também. Aqui também. Então aqui são os valores que vão ser salvos em cada um desses campos. O ID da pessoa eu tenho que colocar um ID que exista lá. Por enquanto eu vou colocar 1. O ativo também eu vou colocar S. E aqui agora eu vou chamar a função salvar. Salvar, eu tenho que ir lá na classe BD e eu chamo de lá a função salvar. Então, qual vai ser a tabela que você quer salvar? Tabela usuário. Quais são os campos? Variável C. Quais são os valores? Variável V. E aqui eu digito ponto vírgula. Vamos executar só para a gente ver se ele vai salvar. Vamos aqui, ó, F5. E na próxima aula a gente faz as validações para poder estar salvando tudo certinho, né? Porque não é só colocar os valores aqui, ok? Deixa ele só abrir aqui, vou fazer o login, ok? Entrar aqui, vou vir em usuário. Eu vou vir aqui na tabela usuário do Flamirobin, ó, vou dar um F5, F4, tá aqui. Deixa eu fazer de novo aqui, para ele pegar todos os registros, ó. Select from. A gente vai estudar isso daqui depois ainda, mas aqui eu só tenho um registro. Vamos vir aqui no formulário agora. Eu vou preencher aqui o meu login, vou colocar Edivan e a senha 1, 2, 3, 4 e vou clicar em salvar. Vamos aqui agora no banco de dados e vamos ver se ele salvou. Vamos dar um F5 e vamos dar um F4. Então tá aqui, ó. Ele está com o ID 19 porque eu já fiz um monte de cadastro, já excluí, né? E ele vai pegar o ID, nunca vai se repetir. Então o ID, ele é apenas para uso do banco de dados, tá? Você não tem problema aqui se ele ficar 1, se ele ficar 2, não tem problema. Aí o que acontece? Próxima aula então a gente vai fazer essa criptografia para salvar ele já criptografado e acertar essas configurações aqui se estiverem marcadas. A gente vai ter que ver também essa questão do ID da pessoa, tá? Mas a gente vai fazendo isso aí à medida que a gente for evoluindo no curso. Então, deixa eu fechar aqui. Próxima aula, então, a gente vai finalizar essa parte do cadastro, deixando aqui o cadastro funcional 100% completo.